1921. O Brasil e o mundo sentiam os efeitos de 4 anos de um conflito sangrento e violento entre nações, a Primeira Guerra Mundial, e também sofria depois de 3 anos de uma epidemia vasta e mortal, a da gripe espanhola. Segundo estimativas, na Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 30 milhões de pessoas. Foi nesse contexto pós-pandemia e pós-Primeira Guerra Mundial que nasceu no Recife, no dia 19 de setembro de 1921, Paulo Régulos Neves Freire, ou simplesmente Paulo Freire. O menino era de uma família pobre. O pai, Joaquim Temístocles Freire, era oficial da Polícia Militar de Pernambuco. A mãe, dona Edeltrudes Neves Freire, era dona de casa. Paulo teve 2 irmãos e uma irmã. A casa onde Paulo Freire nasceu ficava na Estrada do Encanamento, número 724. A temporada na casa foi o momento mais feliz da família Neves Freire, auge profissional do capitão Temístocles e instante de formação coletiva, pelo capitão e pela mãe do educador, dona Edeltrudes. Da época, o educador guardou boas memórias. A amizade da meninada dos córregos, mocambos e morros, Reginaldo, Baixa, Toninho Morango, Gerson, os brinquedos e as brincadeiras de pipa, papagaio, peão, mané gostoso, rói-rói, futebol, pula-corda, badoque. A casa teve importância na educação de Paulo Freire. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro, gravetos, o meu giz. A mudança da família de Paulo Freire, do bairro de Casa Amarela para o município de Jaboatão, foi o enfrentamento das condições sociais que a crise econômica de 1929 provocou. A mudança trouxe tristeza para Paulo Freire. Tive 3 exílios que me fizeram sofrer. O exílio de ter saído do útero da minha mãe, o exílio de ter ido para Jaboatão e o exílio político, que me fez ficar 16 anos fora do país. Em Jaboatão, Paulo Freire viveu experiências profundas. Perdeu o pai aos 13 anos de idade, experimentou a fome e conheceu a fome dos amigos, talvez mais perversa do que a sua própria fome. Acompanhou a luta da mãe pela sobrevivência da família e o esforço para garantir o estudo dos filhos. Em Jaboatão, os problemas financeiros da família refletiram na educação de Paulo Freire. Primeiro, o contexto da época era desfavorável. Havia poucas e boas escolas para as elites. Neste livro, Cartas a Cristina, ele descreve que na zona rural do município havia pouquíssimas escolas e precárias. Na zona urbana, segundo ele, embora tivessem mais recursos e mais professores diplomados, as escolas apresentavam problemas estruturais e de pessoal. Mas uma professora o marcou para sempre, Cecília Brandão. Cecília era um misto de tradição e modernidade. Latinista sem ser gramaticoide, queria apenas me ajudar, me ensinar, rever comigo as coisas que eu já sabia e trabalhar comigo as que eu ainda não sabia. Sem Cecília, dificilmente poderia ter chegado ao Colégio Oswaldo Cruz. Na década de 1930, o Colégio Oswaldo Cruz era um dos mais tradicionais do Recife. Na época, Paulo Freire já tinha cursado todo o primário em escolas públicas de Jaboatão, mas no município não havia vagas para o ginásio. Foi ali que sua mãe protagonizou um verdadeiro passeio permanente até Recife, pegando o trem, saindo de manhã e buscando escolas privadas que pudessem acolher Paulo Freire como bolsista. Ainda me lembro de seu rosto em forma de riso suave quando ela me disse, no caminho entre a estação de trem e a nossa casa, a conversa que tivera com o Dr. Aloísio, diretor do Colégio Oswaldo Cruz, e a sua pronta decisão em oferecer-me a oportunidade de estudar.
ele fizera só uma exigência: que eu realmente me aplicasse aos estudos. Paulo Freire foi um excelente aluno. Essa dedicação rendeu a ele não só a bolsa de estudos, mas também outras 2 atividades no Colégio Oswaldo Cruz. Primeiro, a função de auxiliar de disciplina. Depois, mais tarde, a de professor de língua portuguesa. E foi já ali construindo essa sua vocação como educador, que depois ele vai desenvolver em outros espaços, de forma que este foi o primeiro passo, eu diria, para uma carreira importante, uma carreira que depois vai ser contemplada pelo reconhecimento internacional. Como professor de português, ele conheceu a primeira esposa, Elza Maia Costa Oliveira, professora formada pela antiga Escola Normal de Pernambuco. Então, sua área de interesse foi o jardim da infância e também a alfabetização de crianças. Dona Elza e Paulo Freire se conheceram nos anos 1940. Ela precisou se aprofundar nos estudos para prestar um concurso e teve a indicação de estudar com Paulo Freire. Em 1944, eles se casaram e viveram até 1986, quando Dona Elza morreu. Tiveram 5 filhos. Paulo Freire, ao longo da sua existência, declarou a importância de Dona Elza, de Elza Freire em sua vida. A influência dela na sua opção pelo campo da educação, a influência de Elza, professora, alfabetizadora, a disponibilidade de reflexão sobre a prática. Dona Elza foi a sua primeira leitora crítica dos seus escritos. Elza Freire foi uma presença intelectual, afetiva e efetiva em Paulo Freire. Quanto à educação dos filhos, Paulo e Elza Freire também tinham uma enorme cumplicidade. Apesar de trabalhar e estudar muito, Paulo era um pai presente. Desde a minha infância eu adormecia, né? Ele nos ninava cantando, né? As músicas de Nelson Gonçalves, de Silvio Caldas, ou seja, tudo isso marcou enormemente a minha infância e o gosto pela música, enfim. E era muita brincadeira, e ele fazia muito, ele gostava muito de conversar. A educação baseada no diálogo era considerada avançada para a época. Ele nos dava liberdade, né? Ele conversava conosco, ele nos escutava, e isso eu estou convencida que no Recife, naquele então, né? Isso não se estilava, os pais eram, imagina, era sim senhor, não senhora, tudo bem, falou, mandou, tá falado. E na minha casa não, na minha casa nós sempre tivemos espaço de conversa com pai e mãe. Nessa época que Paulo Freire se casou com Elza, ele entrou na Faculdade de Direito do Recife. Naquela época, a instituição era um dos mais importantes centros de formação universitária do Brasil. A faculdade foi para ele uma oportunidade de aprofundar a formação humanística como professor e investigador social e também fazer amizades. Paulo Freire se formou em 1947, mas não exerceu a profissão. Em sua primeira causa como advogado, Paulo Freire foi contratado para cobrar as dívidas contraídas por um dentista. Quando se viu diante da situação de provocar a justiça para o confisco e a penhora dos bens do profissional, Paulo Freire desistiu imediatamente da profissão. Paulo Freire não exerceu a carreira de advogado porque a vocação dele era ser educador. Em 1947, ele recebeu o convite para trabalhar no SESI. Foi Paulo Rangel Moreira, hoje famoso advogado e professor de direito, que, numa tarde clara do Recife, veio à nossa casa no bairro de Casa Forte e nos falou da existência do SESI e do que trabalhar nele poderia significar para nós. Freire entrou para o setor de educação e cultura do SESI.
A minha vinda para o SESI possibilitou meu reencontro com a classe trabalhadora. O encontro primeiro se dera na minha infância e adolescência em Jaboatão. A passagem pelo SESI foi fundamental para a formação político-pedagógica de Paulo Freire. Lá, ele desenvolveu um projeto inovador, o Círculo de Pais e Professores, onde eles discutiam conjuntamente questões relativas à escola e ao ambiente familiar. Paulo Freire, com todo zelo e cuidado, preparava o material para a vivência dessas reuniões. Escrevia as cartas convidando os pais. E nessas cartas, ele colocava algumas questões para que os pais refletissem com os seus amigos, com a sua família, sobre a temática que iria ser discutida nas reuniões. E encerrava a carta dizendo da importância da presença e da participação de cada um. Também escrevia as orientações aos professores para que estudassem, se preparassem para estar nas reuniões junto com os pais. Depois de atuar na divisão de Educação e Cultura, Paulo Freire chegou à superintendência do SESI. Nessa nova função, o trabalho do educador era mais administrativo. Ele passou a discutir assuntos como orçamento, autogestão, custos, mas na base de tudo estava a luta pela autonomia dos trabalhadores e o diálogo. Mais rapidamente do que poderia esperar, as reuniões cesianas viraram disciplinados seminários, momentos de sério estudo, em que ninguém se apoderava de um saber, pensando em impô-lo aos demais. Paulo Freire encontrou resistência para implantar projetos enquanto esteve na superintendência do SESI, principalmente quando ele sugeriu que os serviços gratuitos fossem suspensos e no lugar fossem cobradas pequenas taxas para a manutenção dos clubes cesianos. A ideia era que esses clubes tivessem mais independência em relação à superintendência e passassem a usar os recursos de forma mais autônoma, escolhendo como gastar o dinheiro da forma que eles achassem melhor. Apesar de não ter sido bem aceito no começo, o projeto foi implantado e em pouco tempo, com o dinheiro arrecadado, os clubes passaram a ter mais autonomia e receita para ampliar a assistência aos associados. O desafio também foi importante para a formação pedagógica de Paulo Freire. Trabalhando no SESI com diferentes profissionais, em níveis também diferentes, e com operários, a quem desafiei a ir assumindo, cada vez mais, atitudes de sujeito, a ir aprendendo democracia, praticando-a. Terminei por fazer uma série de aprendizados indispensáveis a quem se insere no processo de mudança da realidade. No início dos anos 1950, enquanto atuava no SESI, Paulo Freire entrou na Escola de Serviço Social de Pernambuco para dar aulas de pedagogia e relações humanas. Um ponto de confluência aí que talvez tenha influenciado o chamado de Paulo Freire para atuar na escola foi sua ligação com a igreja e com o movimento católico naquele momento, no qual a própria escola estava ligada, através da sua natureza confessional e da sua relação com a ação social católica. Paulo Freire atuou em diversas áreas da escola, destaque para os trabalhos articulados com o SESI em torno de ideias educacionais dele. No momento em que o Paulo Freire, atuando numa colaboração no campo de estágio de serviço social da aluna Tereza Pontual Duarte, ele pôde desenvolver as ideias relacionadas à prática da aproximação da escola com a comunidade através da experiência de círculos de pais e mestres. Além da Escola de Serviço Social, Paulo Freire também passou pela Escola de Belas Artes de Pernambuco. Ele foi professor da instituição entre os anos de 1952 e 1961. A passagem de Paulo Freire pela Escola de Belas Artes foi um momento de encontro da teoria com a prática pedagógica do educador. Em suas palavras, a tensa relação entre a teoria e a prática, a praxis, a afirmação de seu pensamento e de seu estilo pela leitura autoral de intelectuais da época. Reflexão essa que ficou sintetizada
em sua tese de livre docência, defendida em 1959, Educação e Atualidade Brasileira. Depois do SESI, Paulo Freire teve uma experiência no movimento de cultura popular. Ele foi formulado no início dos anos 1960, na gestão de Miguel Arraes como prefeito do Recife. Paulo Freire foi um dos fundadores do movimento. Juntamente com Germano Coelho, Abelardo da Hora, Paulo Rojas, Anita Paz Barreto e tantos outros. Mas o que era interessante era que justamente esse movimento congregou intelectuais, estudantes de todos os matizes e ideológicos e políticos, sindicatos, associação de moradores, enfim, movimentos sociais. Um dos objetivos explícitos do movimento era a preservação das tradições da cultura popular, das festas do povo, dos enredos de suas tramas, das figuras legendárias, da singeleza de sua religiosidade, em cujo corpo encontramos não apenas a expressão acomodada dos oprimidos, mas também a sua resistência possível. Paulo Freire trabalhou no Departamento de Formação da Cultura, onde fez pesquisas, entre elas sobre os 100 anos do Carnaval. No movimento, ele também desenvolveu projetos de educação de adultos. Dos projetos de educação que Paulo Freire coordenou, destaque para os centros de cultura e os círculos de cultura. Eram espaços em que se conhecia em lugar de se fazer transferência de conhecimento, em que se construíam novas hipóteses de leitura de mundo. Uma das preocupações do movimento de cultura popular era com a falta de acesso à educação no Recife. No final dos anos 1950, um levantamento da prefeitura mostrou que cerca de 45 mil crianças e adolescentes estavam fora das salas de aula na capital pernambucana. Se deu início a um movimento que visava dotar essas áreas populares da cidade de escolas, inicialmente para a alfabetização. Salões, clubes, quadras das periferias viraram escolas para as crianças de manhã e para os adultos à noite. Esse trabalho do MCP foi fundamental para a recriação da rede municipal de ensino do Recife. A cidade do Recife já tinha possuído escolas, mas lá no início do século XX, o município do Recife entregou todas as escolas que possuía, que estava sob a sua tutela, ao governo do estado de Pernambuco. E durante todo o século XX, até os anos 60, bem dito, Recife, o município do Recife não possuía escolas sob o seu governo. É a partir do MCP que vai ser retomada a constituição dessa rede. O papel de Paulo Freire foi a orientação das atividades educativas e a discussão das políticas educacionais. Durante a passagem pelo movimento de cultura popular, Paulo Freire conviveu com outros intelectuais e participantes do movimento. Um deles foi o artista plástico pernambucano Abelardo da Hora. Em suas memórias, Paulo Freire destaca também a psicóloga recifense Anita Paz Barreto, enquanto ela esteve à frente da divisão de ensino do MCP e o trabalho dela com educação popular de crianças e adolescentes. Outro nome com o qual Paulo Freire conviveu foi Luiz Mendonça e o projeto do Teatro Popular. O projeto mantinha um circo ambulante que passava de bairro em bairro e em que oferecíamos espetáculos teatrais e sessões de cinema. Terminada a representação da peça, 3 educadores viriam ao palco para discutir com quem quisesse o que cada um tivesse a dizer. Discussão de questões políticas, sociais, econômicas, culturais e históricas. As classes populares se experimentavam curiosas, como se estivessem medindo os limites de seus direitos. No movimento de cultura popular, Paulo Freire também trabalhou com o psicólogo Paulo Rosas. A relação deles era anterior ao MCP
E não foi só profissional, foi de amizade. Paulo e Elza Freire foram padrinhos do casamento de Paulo e Argentina Rosas. A afinidade entre os dois Paulos tinha a ver com os valores que eles compartilhavam. Orientados por uma filosofia de vida, de sociedade aberta, democrática, em que as pessoas elas se tornassem sujeitos da vida, vivendo a própria vida, em que cada um pudesse entender aquilo que Paulo Freire vai escrever em Educação com Prática, Liberdade, e se prolongando por toda a sua obra. Da vivência de Paulo Freire com o movimento de cultura popular, surgiu o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, que ele criou com o reitor João Alfredo Gonçalves. A importância de uma universidade como a Federal de Pernambuco, Nordeste brasileiro, contribuir para a formação permanente de professoras e professores do ensino básico e do médio do estado, e pelo menos dos municípios da chamada Grande Recife, como de participar da formação popular desde a alfabetização mesma, era algo que nos parecia tarefa e dever da ação universitária. Paulo Freire levou para o Serviço de Extensão Cultural a experiência dos círculos de cultura. Transformar a sala de aula numa sala de exposição, onde o professor, pretensamente sábio e bem estruturado, fazia uma palestra. Não acabar com as palestras e transformar tudo em círculos de cultura, onde no máximo 10 alunos se reuniam para discutir a atualidade brasileira. O Serviço de Extensão Cultural tinha também uma rádio e uma revista de estudos universitários. E a revista era secretariada por mim. Através de uma coisa e de outra, se procurava ampliar o raio de ação da universidade. Em vez de a universidade ficar com abecedários ou com manuais, ela se introduzia no próprio mundo, quer a revista, quer a rádio, eram meios através dos quais se procurava trazer o mundo em volta, desde logo o país, para a aprendizagem universitária. A rádio do Serviço de Extensão Cultural foi um sonho de Paulo Freire que virou realidade em 1963. E o Paulo Freire teve a sorte de convidar a pessoa certa para assumir essa empreitada. Ele chamou José Laureno de Melo, um intelectual, poeta, escritor, tradutor, mas que passou uma longa temporada de sua vida trabalhando na BBC de Londres. A Rádio Paulo Freire existe até hoje no Recife. Na Rádio Paulo Freire nós trabalhamos com o slogan "A Rádio que Fazemos Juntos", porque acreditamos que esse é o grande ensinamento de Paulo Freire. O conhecimento ele é construído intersubjetivamente. Também nessa época, Paulo Freire criou o Instituto Capibaribe, uma escola com uma proposta educacional diferente. Em 1955, o cenário educacional da cidade do Recife era composto pelas grandes escolas religiosas e poucas escolas públicas. Essas escolas mantinham um modelo conservador de ensino, em que a criança era um mero receptor e era focada na quantidade de conteúdo que o aluno deveria absorver. Dessa forma, ela se tornava um espaço de exclusão. Insatisfeitos com essa realidade, um grupo de educadores, tendo à frente o professor Paulo Freire, idealizou uma escola que veio a ser uma das primeiras escolas alternativas da cidade do Recife. Paulo Freire foi seu primeiro diretor e escolheu o nome da escola, que para ele deveria se inspirar no nosso rio, porque o rio Capibaribe era a beleza e a poesia da cidade do Recife. Depois disso, em 1964, com o golpe militar, Paulo Freire foi preso e exilado. Voltou ao Brasil em 1979. 7 anos depois, a primeira mulher dele, Elza Freire, morreu.
A pernambucana Ana Maria Araújo Freire, Nita Freire, foi a segunda mulher de Paulo. Eu conheci Paulo, eu tinha 5 anos de idade. Quando ele foi estudar no colégio de meu pai, que ele concedeu uma bolsa de estudos. Era o Colégio Oswaldo Cruz de Recife. Em 1988, ambos tinham ficado viúvos. Quando a gente estava em trabalho de orientação, ele convidava para ir de manhã trabalhar e almoçar. E almoçar lá. Então foi assim, num desses dias que eu vou para orientação, que aí ele me canta. Aí ele diz assim: Nita, você tá tão bonita. O casal tinha muita cumplicidade na vida pessoal e no trabalho. E aí ele diz assim: o que tu queres que façamos juntos hoje? É uma pergunta que ele fazia normalmente e que eu não conheço nenhum homem que já tenha perguntado isso para sua mulher. Quando ele estava acabando de escrever Pedagogia da Esperança, ele disse: olha, Nita, tem uma opção de coisas aqui que precisa o leitor saber o que é. Coisas mais de história, do contexto da realidade brasileira, pernambucana. Então eu queria que você escrevesse as notas para mim. Ele vai ficar para sempre. O que Paulo lutou, no fundo, em última instância, é a democracia. É um país democrático.